Nesse momento, então, vamos dar início ao painel O Papel da Liderança para Relações Humanas Mais Saudáveis. Convidamos para que venha ao palco a Sandra Takata, que é presidente do Instituto Mulheres do Varejo e que fará a mediação desta conversa. Convidamos também a Monique Pizzetti, CEO do Moniari Supermercados e membro do Conselho Diretor da ACATS. E finalizamos o nosso painel convidando a Zélia Breithaupt Jansen, especialista em governança familiar e gestão por competências e sócia proprietária da Jansen Consultoria. Já vou passar a palavra, então, para a Sandra, para que dê início ao nosso painel. Boa tarde a todos. Estou orgulhosa de ver todos vocês aqui. Eu sempre falo que o sul do país está bem à frente de vários outros lugares por onde a gente passa, porque a gente está tratando de assuntos bem delicados. Para fazer um link de todo esse painel que a gente está começando, vou contar uma história pessoal para a gente falar um pouco desse papel de líder que começa também dentro de casa. Quando minha filha mais velha, que tem hoje 28 anos, era uma adolescente, ela começou, enfim, saindo da adolescência para ir ao cinema com as amigas, sozinha. E as mães ficavam insistentemente ligando a cada meia hora para saber onde os filhos estavam. Eu não fazia essa ligação porque eu confiava onde a minha filha estava. E eu sempre deixei isso bem claro para ela. No entanto, no mindset dela, isso era um desleixo da minha parte, porque ela se sentia desamparada. Olha só o mindset das pessoas. Até que eu deixei claro para ela que eu fazia aquilo porque eu confiava nos passos, na educação que ela tinha tido. E que eu a amava do mesmo jeito. E que eu não precisava ficar ligando de meia em meia hora. Eu gosto de contar isso porque as bases estruturais que a gente constrói por meio da educação é muito importante. Há uma pesquisa feita pela McKinsey que diz, olha só, e a gente às vezes não repara nisso, mas que quando nós nascemos e até a fase teen, nós passamos a maioria da parte com os pais. Depois dessa fase teen, a gente passa a maioria da parte do nosso tempo com os nossos amigos. É aquela fase já que eu não quero mais pegar a mão da minha mãe, eu não quero que ela me leve na escola, enfim. Quando a gente entra para o mundo corporativo, com quem que a gente passa a maior parte do tempo? São com os nossos colegas de trabalho, apesar da pandemia ter, enfim, mudado um pouquinho o cenário. Mas o que eu digo é que essa construção da base e depois o que a gente faz com essa parte da juventude que a gente passa no mundo corporativo é onde a gente sofre, é onde a gente tem um ambiente que às vezes não foi construído adequadamente. Às vezes a gente cai de paraquedas e não somos ensinados não temos líderes para ensinar a gente. Então, como é que a gente chega nessa liderança saudável? E eu gosto muito de contar isso, porque o ano passado, minha filha sofreu por um acidente muito grave, numa estrada. Ela é uma arquiteta,
E ela voltando de uma viagem de 5 horas de São José do Rio Preto até São Paulo, que levaria mais ou menos esse tempo, ela sentiu um cansaço e dormiu durante o trajeto. Ela acabou batendo um guarda-reio, o guarda-reio atingiu uma das pernas, e esse ferro acabou cortando veia, artéria femoral, enfim. E no meio desse caminho, eu não imaginei que ela tivesse tanta força e tanta confiança. Talvez porque as bases estruturais, e nós sempre pensamos na questão estrutural, de dar muita questão de atenção para a questão psicológica, de como é que você lida com as adversidades. E ela só pensou o seguinte: eu não posso gastar energia, eu vou ter de respirar para manter a minha calma. E todos os socorristas disseram que isso foi que salvou a vida dela. Eles demoraram 1h20 para tirar ela do carro. E uma coisa milagrosa aconteceu também, porque a hora que o ferro, na verdade, cortou a veia e a artéria, ele acabou quente, cauterizando as veias, o que fez com que eles tivessem tempo para tirá-la do carro. E aí, ela sentiu que ela estava perdendo sentidos. O pessoal, os bombeiros, a ambulância já estava lá com ela medicada, mas eles não queriam que ela perdesse a perna. E ela disse o seguinte: moço, deixa a minha perna, mas salva a minha vida. Quando ela contou isso para a gente, eu não imaginei a força. E as pessoas vinham me dizer isso. Olha só, Sandra, o que você construiu. A gente não dá atenção, muitas vezes, para essa base estrutural, e que é muito importante. Em detalhes. Uma pesquisa que a gente fez recentemente dentro do Mulheres do Varejo. Nós somos mais de 300 executivas que se reúnem para falar dos nossos assuntos. E como o Fred terminou, a gente trouxe aqui homens para que a gente tivesse uma aderência também masculina, porque não adianta a gente falar só com o público, só com nós, só com a gente, com as mulheres aqui no palco. A gente rodou essa pesquisa com 1.000 pessoas CLTs, entre homens e mulheres, e somente 13% dos respondentes disseram que não trabalhariam em empresas com valores diferentes dos seus. Sabe por quê, gente? Porque muita gente vai aonde tiver vaga. Eu preciso pagar minhas contas. E quando a gente tem alguém que não tem um propósito como o nosso, como é que a gente faz para engajar essas pessoas? E a gente fica se perguntando toda hora, como é que eu retenho? Por que eu tenho tanto turnover? São relações humanas. E é isso que a gente vai começar a discutir. E eu queria que quem estivesse aqui, que ficasse até o fim, para que a gente pudesse abrir esse mindset. Eu digo para todos que a gente tem de enxergar não só o que é visível aos olhos, mas as percepções que estão a toda volta. Se uma internet hoje, com todos os sinais, chega até o seu celular e faz transmitir a informação, como é que a gente percebe e se percebe, cura as nossas próprias feridas para lidar com tudo isso? É sobre isso que a gente vai começar a tratar, e a tratar hoje até às 7, para que a gente possa construir e adaptar o nosso cérebro, como o nosso neurocientista Ricardo diz, que o cérebro demora aí 10.000 anos para fazer uma transformação, mas que ele consegue sim se adaptar. Que a gente possa sair no dia de hoje com o nosso cérebro adaptado.
E, enfim, vamos ao nosso painel. Eu queria, Monique, que está agora à frente, nós temos poucas CEOs hoje à frente do varejo. Monique é uma delas e a gente fez questão de trazê-la. E eu queria, Monique, passar a palavra para você, que eu sei que depois a gente vai falar de governança familiar, voltar também para o Fred para falar da diversidade. Né? Você, enfim, que trouxe esse painel tão rico. Opa, acho que caiu alguma coisa. Obrigada, Sandra. Monique. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu sou Monique, nós somos uma empresa familiar e eu e a minha irmã somos a segunda geração. E hoje aqui com um conteúdo riquíssimo que a gente vem falando, muitas coisas, principalmente como cultura, e agora a Sandra traz um pouquinho sobre valores. E aqui a todos que estão aqui presentes, eu questiono vocês, quais são os valores, os pilares, as bases sólidas que compõem a empresa de vocês? Porque falou-se tanto em cultura, mas o que de fato faz a cultura perpetuar? E aí eu vou falar um pouquinho do Moniari, né? Quando meus pais começaram o negócio, isso foi em 1990, eu tinha 8 anos. E eu cresci dentro do supermercado com eles, né? Era o primeiro empreendimento deles, eu estava praticamente todos os dias. E toda semana, o meu pai tinha um caderninho que ele mostrava para mim e para minha irmã o nome dos colaboradores. E ele falava, cada vez que vocês forem no supermercado, vocês precisam ler esse caderninho e chamar todas as pessoas pelo nome. Todas. Isso em 1990. Semana passada, eu estava numa reunião gerencial. E aí estava lá toda a minha equipe conversando e eles pedindo para melhorar um sistema dentro da empresa. Gostariam que tivesse telões na entrada das lojas, né? Hoje somos 9 unidades, para que quando um colaborador entrasse, tivesse lá a foto dele, a história dele, a família dele. Então, veja, há 30 anos atrás, a preocupação era a mesma. A preocupação com cada colaborador e pessoas é a mesma. O nosso slogan hoje é tudo em família. E, de fato, o que estamos fazendo por esse slogan? O que estamos fazendo pela cultura da empresa? Então, são os pilares que realmente vão fazer a gente perpetuar, são os pilares que realmente vão fazer a retenção e atrair as pessoas para trabalharem, porque não são só os clientes que se conectam com a marca e com a empresa. É primeiro os colaboradores, os nossos fornecedores. Então, vamos olhar para os pilares que compõem a empresa. E aqui eu sei que tem muito time do RH. Sejam propulsores, tentem descobrir lá com os donos, os CEOs, quais são os pilares fortes da sua companhia, para que, de fato, a cultura seja perpetuada todos os dias, que é um exercício, né, Sandra? Todos os dias. Monique, eu queria que você contasse, né, você tem um case bem interessante dentro da sua empresa, de um fato que ocorreu com os homens que a gente não espera, na verdade, falando sobre aceitação e a questão da cultura familiar que vocês tanto implementaram. Sim, Sandra. Como eu falei, né, tudo em família. Todos os dias a gente preza e a gente faz esse exercício. Nós somos tudo em família mesmo? Né? Que valores que a gente está contribuindo para o tudo em família? Pois bem, em dezembro nós estávamos com um grande projeto lá no CD, eu estava muito ativa lá. Estavam todos os colaboradores trabalhando, e aí um colaborador lá do nosso centro de distribuição levantou o dedo e falou, olha, eu preciso de uma reunião contigo. Nossa, eu achei, né, o colaborador bem audacioso, né, pediu uma reunião, eu falei, não, tudo bem, vamos organizar essa reunião, para já. E aí foi bem interessante, que a gente estava no centro de distribuição, nós reunimos uns pallets, colocamos os colaboradores, e eu já pensei, nossa, vem bomba, né, pessoal? Aí, para solicitarem assim no meio do Natal, naquela correria louca do varejo. E aí ele queria reunir, que ele tinha uma coisa muito importante para falar, muito importante, estava incomodando o nosso centro de distribuição. Pois bem, o que eu posso ajudá-lo hoje, né? Ele, olha, é que tem um colaborador aqui dentro do nosso CD que ele está
passando para nós conteúdo pornográfico. E está nos incomodando demais isso. Porque você passa por aqui, a gente está se sentindo desrespeitado, e a gente não quer isso dentro da empresa. Olha, gente, inverteu os papéis. Né? O homem estava preocupado que isso não era saudável pela cultura da empresa. Então, poxa, olha como a gente pode ir além. Isso foi fantástico, né? Rapidamente a gente trouxe isso à tona para conversar e para a gente realmente trazer e se resolver. Mas, veja, é a cultura de novo, né, Sandra? É a cultura. E quando a gente fala, né, uma boa parte do varejo, grande parte do varejo é composta por empresas familiares. E quando eu falo dessa pesquisa, que nós passamos mais tempo com os nossos pares no corporativo, essa sensação de família ela tende a estar presente. E aí eu quero passar um pouco a bola para a Zélia. Né? Você que está acostumada com a governança, com a questão da sua consultoria em relação à gestão familiar, eu queria que você falasse dos desafios que você encontra pelo varejo à frente. Quando a gente fala aí de lideranças, a responsabilidade da liderança nesse sentido. Legal, Sandra. Boa tarde, pessoal. Para mim, falar de varejo, ainda mais supermercadista, eu me sinto em casa, porque eu nasci dentro do supermercado. Na época, meu avô tinha uma pequena rede de 6 lojas, e foi ali que a gente também construiu a nossa base. Então, estou em casa. Já participei de algumas Expo Supers, e é sempre assim, um clima muito saudosista para mim. Quando eu entrei aqui hoje, até dá uma travada, assim, porque dá muita saudade do cheirinho das lojas de supermercado, enfim. Foi uma época muito boa da vida. E aí, quando a gente fez o alinhamento, falei, Fred, que duas realidades tão diferentes, né? O Fred veio de família simples, eu já nasci no que a gente pode chamar de berço de ouro, porque, na época, nós éramos os maiores varejistas da região. Então, duas realidades opostas, a diversidade está aqui, né? E aí, hoje, sim, sou consultora em governança familiar. E quando surgiu o convite para falar, né, do papel da liderança nas relações saudáveis, né, para estabelecer relações saudáveis, bem, gente, empresa familiar é a maior parte das empresas, não só do Brasil, mas do mundo todo. No ramo supermercadista, eu acho que esse número colabora, né, para esse percentual. A maioria esmagadora do varejo supermercadista é composto por empresas familiares, com exceção aos grandes players, né? E aí é um campo minado para discutir relações. E vocês sabem disso tão bem quanto eu, né? E aí, o que eu já concluí e que eu tenho levado comigo no meu trabalho? Existem 3 Ds, que eu considero que são os 3 Ds das relações numa empresa familiar. A gente precisa desses 3 Dzinhos. Primeiro, diálogo. Segundo D, decisão. Terceiro D, disciplina. Sem diálogo, não tem como uma empresa familiar tomar alguma decisão. Estou errada, Monique? Não. Se não toma a decisão, estagna o negócio, para o negócio. E sem disciplina, você não consegue manter um bom diálogo e boas tomadas de decisões qualificadas, que na medida em que o negócio cresce, fica mais complexo, você precisa fazer diálogos para tomar decisões cada vez melhores. Para isso tem que ter disciplina. Quem é que cuida desse círculo virtuoso? Quem é que olha para isso, né, na tua empresa? Tem alguém cuidando dos diálogos? Tem alguém cuidando do processo de tomada de decisão? Quando eu falo cuidar, é a disciplina, né? Porque é isso que garante relacionamentos saudáveis.
na minha opinião, né? Na minha experiência. E aí, o que a gente vê, né? Muitas vezes, quem puxa isso é alguém da própria família, outras vezes é o RH, quando ninguém da família tem condições, muitas vezes até emocionais, de puxar o processo, né? E, às vezes, é o próprio diretor-geral, ou algum executivo mais imparcial que puxa esse processo. E aí, a gente começa a perceber quem são as lideranças, né? Que cuidam, de fato, e que promovem relações mais saudáveis no ambiente de trabalho. Pois bem, e aí é que entra o espaço da diversidade, né? Porque, veja, eu atendo um cliente lá em Fortaleza e agora entrou a galerinha da terceira geração no negócio e a gente descobriu que uma das meninas, primeira questão aí da diversidade, uma das meninas, que tem somente 18 anos, ela tem mais sensibilidade, maturidade emocional para agregar os 2 núcleos da família que são donos do negócio do que a mãe e o tio que são sócios. 18 anos. Ela transita com os 2 núcleos e consegue tudo o que a gente está precisando para melhorar os diálogos e, com isso, tomar decisão porque o negócio está precisando. Essa menina foi identificada. Tem uma outra situação, um outro cliente, que os 2 núcleos familiares estavam praticamente rompendo. E quem é que está conseguindo fazer o elo? O executivo, o principal, o CEO da empresa, uma empresa grande. Um homem, o CEO, pessoa de fora da família, né? É uma outra característica. Então, no caso da nossa empresa, quando eu ainda estava em função executiva no negócio da família, eu era gestora de RH. Quem puxou todo esse lance de governança, profissionalização do negócio, fui eu, RH. Então, veja, identificar quem é a liderança capaz de estabelecer e cuidar e ser o guardião das relações saudáveis no teu negócio é importantíssimo. E isso abre espaço para a diversidade. Por quê? Porque eu venho de uma família com uma cultura extremamente machista, cultura aí de novo, pegando, né? Mas uma vez que eu estava no RH, ali eu vi espaço, né, para exercitar a minha diversidade, né? E foi bacana, foi uma experiência muito boa, né? Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês, né? Quando a gente dá espaço para que a diversidade apareça, a gente consegue transformar vidas, né? A gente faz com que as pessoas possam se realizar, possam ajudar ainda mais, né? Então, business, né, vira negócio, a gente consegue ter resultados diferentes, né? E não tem fórmula. Cada empresa, a liderança brota naturalmente, às vezes de alguém da família, às vezes de um executivo, às vezes enfim, ela brota. E a gente tem que dar espaço para que essa liderança brote, seja essa pessoa quem for, tenha esta pessoa as características que ela tiver. Se ela te oferece as possibilidades que a tua empresa está precisando, dá o espaço, né? Dá o espaço. Então, esse é o meu recado. E eu só queria também dizer aqui que, Sandra, tu pegou a gente de saia justa, porque essa história aí da tua filha tu não tinha contado, e eu vi que o Fred ficou impactado tanto quanto eu. A Monique também ficou toda paralisada aqui. Eu quero sim, eu tenho 2 filhas adolescentes. Eu quero sim que elas tenham o melhor que eu puder oferecer a elas. Mas nada disso me importa tanto e me preocupa tanto quanto ter criar 2 filhas que sejam fortes emocionalmente. Esse é o meu compromisso com elas também. E às vezes eu também me culpo, porque sou meio desleixada, porque tenho o meu trabalho, parará, e isso às vezes toma
né, às vezes se equipara o tempo dado à família, e às vezes até mais do que a família, a gente não pode se enganar, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a base que eu estou criando, né, e é isso que me importa, no final das contas, né, que sejam mulheres fortes, emocionalmente fortes. Então, muito obrigada pelo teu depoimento, porque só reforçou, né, que a gente está no caminho certo, e criar essa base é muito importante, né? E uma coisa que não é tema, mas essa piazadinha já está vindo com uma mentalidade muito mais aberta a discutir o tema, né? Acho que todas essas palavras que o Fred levantou aqui com a gente no início, essa piazadinha ela já está vivendo de uma forma diferente da nossa, e já estão ensinando muita coisa para nós em relação a isso. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Zélia. Eu queria reforçar aqui, e eu vou jogar depois a bola para o Fred, que eu acho que acontece um grande desafio. Em todas as nossas palestras, a gente tem reforçado essa questão que você trouxe, da riqueza, que a diversidade traz, sim, riqueza. Só que a gente ainda caminha a passos muito lentos. E a gente enxerga isso. Bom, se a diversidade traz riqueza, por que caminha a passos lentos? Eu ouço muito falar de uma questão de perder privilégios e poder. E isso no mindset, né, enfim, da nossa proteção lá de trás, de Homo sapiens, é a questão da segurança emocional, a segurança de não perder o privilégio. Mas o que eu quero deixar é isso, é compartilhar a questão de deixar uma força emocional para que a gente não quer acabar com os homens. Eu ouço muito, agora é a vez só das mulheres, a gente não tem mais vaga no mercado de trabalho. Não é isso, nem para as mulheres e nem para as pessoas pretas. Mas a gente quer ter aliados, como o Fred falou. Como é que você enxerga isso, na verdade? A gente fala de riqueza, mas qual é o desafio? Se a diversidade é uma riqueza, por que caminha em passos tão lentos, né? Por quê? Eu vou pegar o gancho que a Célia destacou, e eu fiquei realmente impactado com o seu depoimento. Não estava na reunião de briefing. Gente, e assim, só para terminar a história da minha filha, todo mundo pergunta, mas para vocês terem ideia, ela não perdeu a perna dela, ela continua caminhando. Hoje ela está pegando o metrô de muleta, está perfeita, é uma pessoa muito decidida. Que legal, Sandra. Muito bacana. Eu vou pegar um gancho respondendo a sua pergunta, nesse exemplo que você trouxe, porque muitas das vezes, quando a gente está falando sobre diversidade, a gente acha que é algo do outro, né? A gente acha que não é algo nosso, não é algo que nos pertence. É lá, pessoal, que é pessoal da diversidade. E tem uma coisa que eu acho muito importante, é o seguinte: se você acha que não pertence aos grupos chamados de diversidade, eu tenho uma notícia. Se você continuar vivo, daqui a pouco, ou seja, não é, você vai fazer parte da questão geracional, dos 40 mais, 50 mais, 60 mais, e sofrer as consequências do mercado de trabalho em relação ao tratamento que dão para as pessoas com mais de 50 anos, por exemplo. Hoje, a gente tem 4 gerações convivendo no mercado de trabalho, com a expectativa de vida cada vez mais alta. O Karnal colocou aí diversas questões em relação a isso. Então, o que eu penso é o seguinte, Sandro. Primeiro, cada corporação tem a sua velocidade. Aprendi isso na marra, porque a minha velocidade é 120 por hora, 160, 180, e às vezes eu vou conversar com o CEO, com o diretor, e falo assim: Fred, tem como só a gente postar uma foto no LinkedIn? Tem como a gente só mudar aqui a nossa logo, fazer uma fotinha aqui no RH no mês das mulheres, chamar a Sandra para falar aqui sobre a importância da liderança feminina, o Fred no mês de novembro para falar sobre racismo, empresa antirracista, e aí a gente vira empresa diversa? O desafio, de fato, é fazer com que todos entendam que é riqueza,
E eu digo, para finalizar minha resposta, se não entenderem de um caminho natural, como é que eu posso dizer, eu, de Minas Gerais, Belo Horizonte, falando aqui em Balneário Camboriú e Santa Catarina? Pode ser que aconteça algo no seu varejo, no seu supermercado, que teoricamente não está no seu controle. Que teoricamente você pode alegar, ou alguém alegar, que é de uma empresa terceira, que você não tem responsabilidade sobre a morte ou sobre qualquer tipo de assédio de alguém. E eu te digo, do ponto de vista jurídico, você tem responsabilidade solidária. Não espere acontecer isso na sua empresa. Haja antes. Haja de forma genuína, que lindo, imagine, maravilhoso. Mas se não for assim, vamos entender o porquê e vamos trazer, sim, mais lucro, mais criatividade e tudo que a diversidade pode agregar para as empresas. É um pouco do que eu penso, Sandra. É uma das coisas que a gente sempre fala dentro do Instituto, e eu gosto de trazer essa frase, Fred, que se não for por conhecimento, e é isso tudo que quem está aqui está buscando, vai ser por constrangimento. A reputação, mais do que nunca, é parte das nossas vidas. Com tantas informações espalhadas hoje pelas redes sociais e pela internet, a gente vai passar a escolher com quem a gente quer ficar. Pensem nisso quando vocês estão operando dentro das lojas, ou pensem nisso quando vocês estão liderando. Qual é a empresa que eu quero estar e qual é a empresa que eu quero estruturar? A reputação, Monique sabe disso, para construir isso tudo que seus pais fizeram, pode cair no instante se de repente não houver diálogo, não houver decisão e disciplina. Eu quero trazer aqui que reputação a gente se constrói durante muito tempo e que cada um de vocês aqui pode fazer parte e ficar atento nessa questão da diversidade. E não é só a diversidade. Eu acho que tem uma questão mesmo financeira envolvida, de abundância em relação ao todo social. Monique, eu queria agora, nos 5 últimos minutos, deixar o seu último recado aqui, para que a gente tenha lideranças mais saudáveis. Depois passo para a Zélia e finalizo com o Fred. Então, Sandra, lideranças mais saudáveis. E aí eu queria trazer um pouquinho agora como membro da CATS, né? Nós somos 52 membros da CATS e é a primeira vez na história que tem mulheres como conselheiras da CATS e é a primeira vez que nós temos 3 mulheres. Isso não aconteceu antes. E aí eu pergunto, será que está tudo certo o que a gente está fazendo? Eu tenho ouvido de muitos empresários, e eu sei que a maioria aqui vai falar, retenção de mão de obra, retenção. Gente, de verdade, a todos que estão aqui na sala, será que o que a gente está fazendo está sendo suficiente? Porque todos que acompanharam de manhã, a gente está passando por um cenário econômico muito instável. E uma certeza eu tenho muito a falar para vocês. Nós precisaremos dar o nosso melhor para a gente continuar no mercado de trabalho. Isso é fato. Porque num cenário econômico instável, uma situação tão difícil que está, a gente vai precisar do nosso melhor para poder vencer. E aí, toda essa conversa que a gente tem hoje, será que está sendo suficiente o que a gente está fazendo? Será que a gente não precisa olhar um pouquinho além e entender que a gente não está retendo mão de obra? Por quê? Será que a gente não está cometendo os mesmos erros, o mesmo modelo tradicional? E aí Karnal veio com a brilhante ideia de dizer, o futuro é agora. A gente precisa se reinventar, a gente precisa olhar. Eu tenho certeza que muitos aqui na sala, assim como eu, ficaram um pouco chocados com dizer, quem não assiste TikTok vai ter que assistir. Mas por quê, gente? Porque a gente precisa se reinventar e se questionar também.
Voltem para as suas lojas hoje, voltem e pensem. Quantas mulheres estão na direção? 8% das mulheres hoje ocupam cargos de CEO no Brasil. E eu devolvo para vocês por quê? Vocês sabem, vamos trabalhar a diversidade, tem gente muito boa querendo trabalhar. Só que a gente olha para as mesmas coisas como antigamente. E eu fiquei muito feliz quando a Cates trouxe esse tema, porque a gente tem a resposta, mas precisa partir da gente. A gente precisa entender que a gente tem que fazer algo diferente. E é para isso que a gente vai gerar riqueza. Zélia, suas últimas considerações. Na palestra anterior foi falado muito, assim, o que ficou para mim é que gestão de pessoas não precisa e não deve ser sofisticado. É muito simples, dá para fazer muita coisa, inclusive sem dinheiro. A diversidade é a mesma coisa, é o mesmo papo, né? Não, a gente não é empresa para isso, a gente não tem tamanho para isso, para pensar nisso, a gente não tem tempo para isso, nós somos muito pequenos, né? Não. Diversidade é uma realidade, né? Como o Fred colocou ali, né? Uma realidade difícil, sim. Eu não diria que ela é difícil, eu acho que ela é uma realidade desafiadora. Difícil é a gente conseguir ser genuíno ao partir para as ações em relação ao tema. Fica a dica, fica o desafio. Fred. Para as minhas considerações finais, estava pensando, se a gente tivesse que refletir, né, destacar o que é mais importante na vida mesmo, para além da vida corporativa. Pensa em um momento importante da sua vida, o mais importante. Eu tenho certeza que esse momento, independente do que for, ele está relacionado a pessoas. A Monique trouxe uma coisa muito importante, do caderninho lá dos seus pais, de anotar o nome das pessoas. E olha, se isso não é genuíno da sua parte, como era genuíno da parte dos seus pais, como é genuíno da sua empresa, entenda que existe inclusive um livro, que é o mesmo, talvez vocês conheçam, Body Language ou Linguagem Corporal, Os Segredos da Linguagem Corporal, do Alan e da Barbara Pease, que é um casal de psicólogos norte-americanos, que é Como Conquistar as Pessoas. E eu vou resumir para vocês em uma palavra o que esse livro diz. Como conquistar as pessoas? É um verbo. Escutar. Ouvir de forma genuína. E saber o nome, pelo menos, independente se você aí é diretor, diretora, CEO, e tem 100, 10, 20 mil pessoas abaixo de você. Desculpa, você vai ter que gravar. Talvez até pelo bem da sua empresa e pelo lucro. Então, que legal, Sandra, falar desse painel. Espero que todos tenham gostado. Obrigado pela sua mediação, pela oportunidade de vir lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para estar nessa mesa aqui tão enriquecedora. Obrigado, Sandra. Gente, obrigada a todos que estão aqui. A gente agora vai partir por um assunto bem interessante. Eu quero que todos fiquem na sala, porque a gente vai falar um pouquinho de segurança jurídica no próximo quadro. Enfim, obrigada a todos.